Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre aquela atividade diagnóstica que a gente fez no início do ano, né? Lá no início das aulas presenciais, eu apliquei uma atividade diagnóstica, onde vocês respondiam 45 itens, que eram itens que tinham continhas de soma e subtração de números inteiros, né? A partir dela, eu ia ver se eu precisava revisar o conteúdo com vocês ou não, certo? Então vamos lá, acompanhem comigo. Aqui a gente vai analisar os resultados da atividade diagnóstica, tá? Então a gente vai pegar os dados e tirar algumas conclusões desses dados. Então vamos lá. A gente então fez a coleta de dados da atividade diagnóstica. Qual que era o objetivo dessa atividade diagnóstica? Verificar se o conhecimento de vocês sobre soma e subtração de números inteiros estava bacana, né? Então, se o resultado fosse bom para a maioria, daria para dar continuidade ao conteúdo. Se o resultado fosse ruim, a gente faria uma revisão sobre isso, já que quase tudo vai envolver soma ou subtração. A amostragem seria o público-alvo. Então, os alunos dos nonos da minha disciplina fizeram essa atividade. E qual que foi a metodologia utilizada? Então, foi aplicada a listinha com 45 itens, nos quais a gente tinha operações de soma e subtração de números inteiros. Após a correção dessas listas e análise dos dados, foi possível verificar que existia necessidade de revisar o conteúdo. Bora lá. Então, a gente tem essa tabela aí. Essa tabela representa a quantidade de acertos na atividade diagnóstica. Essa parte que está em verde aqui é a ordem de entrega da atividade. Ou seja, essa linha é os dados do nono A. A primeira pessoa que entregou no nono A acertou 44 itens. A segunda pessoa a entregar no nono A acertou 43 itens. A terceira pessoa a entregar no nono A acertou 30 itens. Isso aí foi até a 30ª pessoa, ou seja, eu tive 30 alunos fazendo essa atividade no dia que ela foi aplicada, né? Sendo que a 30ª pessoa acertou 13 itens. Isso vale para os de baixo também. Vamos lá. Para o nono B. Quer dizer que a primeira pessoa que entregou acertou 44 itens, a segunda pessoa a entregar acertou 40 itens, nono B ainda. A terceira pessoa a entregar acertou todas as questões, ou seja, os 45 itens, e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu pegar um dado qualquer aqui, ó. Esse dado aqui é referente ao nono B, está na linha do nono B, e na coluna do 19º, ou seja, a 19ª pessoa a entregar a atividade no nono B acertou 43 itens, e assim sucessivamente. O que a gente já pode interpretar aqui dessa tabela? Primeira coisa, a quantidade de alunos de cada turma. No nono A, se eu fui até a 30ª posição, quer dizer que eu tinha 30 alunos. No nono B, teve até o 33º, quer dizer que eu tinha 33 alunos fazendo atividade. No nono C, foi até o 32º, ou seja, 32 alunos. No nono D, 33 alunos. E no nono E, no nono F, foi até o 29º. Essas duas turmas, a gente tinha 29 alunos, né? Então, cada linha representa os resultados de uma turma e cada coluna representa a ordem que foi entregue essas atividades, tá? Então, esse aqui é o resuminho do que a gente conseguiu após a aplicação da atividade, interpretando os dados que estavam lá. Vamos lá. Eu marquei aqui em rosa os dados que eu considero que foi um ótimo resultado. O que seria o ótimo resultado? Aqueles que acertaram de 40 a 45 itens, né? Então, vamos lá. Então, no nono A, todos esses que estão marcados em rosinha estão dentro do ótimo resultado. No nono B, são esses aqui, de rosinha, e assim sucessivamente. No nono E, infelizmente, a gente não teve nenhum aluno que conseguiu um ótimo resultado, né? Ou seja, de 40 a 45 acertos. Pode ver que a concentração de ótimo resultado está bem no início. Bora lá. Então, tem o ótimo resultado e o resultado satisfatório, porque ambos são resultados bacanas, né? Então, todos que estão pintadinhos aí de rosa ou de azul são as pessoas que conseguiram um bom resultado, ou seja, estão sabendo o conteúdo direitinho.
Em vermelho, são aqueles que conseguiram um resultado preocupante. O que é um resultado preocupante, ao meu ver? Aqueles que tiveram abaixo de 25 acertos. Então, todos aqueles que tiveram abaixo de 25 acertos ficaram marcadinhos de vermelho. A gente pode ver que a maioria dos alunos tiveram a quantidade abaixo do esperado, né? Quantidade de acertos abaixo do esperado. E aqui está a mesclinha de tudo, né? As pessoas que tiveram ótimo resultado, de rosinha, as pessoas que tiveram resultado satisfatório, que são aqueles que estão em azul, e aqueles que tiveram resultado preocupante, que são em vermelho. Ou seja, qual é a conclusão que a gente pode ver aqui? A gente pode tirar. Então, era necessário fazer uma revisão do conteúdo de soma e subtração, porque tudo que a gente vai fazer vai utilizar a soma e subtração. E se está tendo muita dificuldade, a gente tem que revisar, né? Então, bora lá. A partir disso aí, desses dados, a gente estudou moda, média e mediana, né? Nós estudamos em sala de aula, foi passado para vocês assistirem uma videoaula na semana passada, falando um pouco sobre moda, média e mediana. Então, a gente vai fazer a moda, média e mediana dos dados que a gente tem. Então, a gente precisa saber o que é moda, o que é média e o que é mediana. Então, a moda é aquele valor que ocorre com maior frequência, ou seja, o valor, no nosso caso, aquela quantidade de acertos que aparece em maior quantidade para uma turma é a moda dessa turma, tá? Mas nem sempre a gente vai ter uma única moda. Tem casos que eu vou ter só uma moda, tem casos que eu vou ter duas modas, o que a gente pode chamar de bimodal. Pode ser que a gente não tenha nenhuma moda, a gente tenha dados todos diferentes, ou seja, é amodal. E pode ser multimodal, quando a gente tem mais do que dois valores modais. E a média? Para a gente calcular a média, a gente tem que somar todos os valores obtidos, né? Então, lá no exemplo do nono A, eu tinha 30 pessoas. Então, eu vou somar os 30 resultados dessas pessoas, os 30 resultados de quantidade de acerto, e dividir. Então, eu somo a quantidade total de acertos e divido pela quantidade de alunos. Sobre a mediana. A mediana é o valor central de uma distribuição. Então, quando o conjunto de dados está ordenado. Então, para achar a mediana, a gente coloca os dados ordenados, né? Do menor para o maior ou do maior para o menor, desde que esteja seguindo uma ordem. E a gente vai procurar quem é o valor central. Só que, quando a gente tem uma quantidade ímpar de dados, a gente consegue encontrar um valor central, um único valor central. Quando a gente tem uma quantidade par de dados, a gente não tem um único valor central. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a média dos dois valores centrais, né? Então, a gente vai dividir bem ao meio e somar os dois valores centrais e dividir por 2. Então, vamos lá. Para a gente exemplificar, eu quero achar a moda, a mediana e a média dos dados obtidos do nono A. Então, aqui eu retirei lá daquela primeira tabela os resultados obtidos. A gente tem aqui, então, o nono A, do primeiro à 30ª pessoa que entregou e a quantidade de acertos de cada uma delas. Então, só peguei esses dados aqui. E aí a gente sabe que se a gente ordenar esses dados, vai facilitar encontrar a moda e a mediana. Por que vai facilitar encontrar a moda e a mediana? Porque aí eu vou saber quais números estão repetindo por quantas vezes, né? E visualmente vai ficar mais fácil encontrar do que ficar procurando aleatoriamente. E a mediana a gente vai conseguir dividir ao meio essa sequência aí e ver qual que é o número do meio ou os dois termos centrais. Então, ó, a gente pegou esses dados daqui, colocou em ordem crescente, né? O nosso menor número era o 6, tá aqui. Depois o 8, depois o 9, e assim sucessivamente, até o maior dado, que a gente viu aqui, ó, que o maior dado era 45. Então, aqui embaixo, a gente tem aqueles 30 dados colocados em ordem crescente, tá bom? Isso aí é para facilitar achar a moda e a mediana. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar encontrar a moda. Então, qual que é a moda dos dados do nono A? Ou seja, qual que é o dado que mais aparece, né? Que aparece mais vezes? Tá a ordem crescente aí. Então, vamos lá. O 6 aparece uma vez, o 8 aparece uma vez, o 9 aparece uma vez,
O 10 uma vez, o 11 aparece 3 vezes. Então, já pode separar os grupinhos aí, 3 vezes. O 3, 2 vezes. Então, a gente já sabe que não pode ser a moda. Por quê? Porque o 11 está aparecendo 3 vezes, mas vamos lá. 15 aparece uma vez, 16 uma vez, 19 aparece 2 vezes. O 20 também aparece 2 vezes. 21 e 23 aparece uma vez cada um. O 24 está aparecendo 2 vezes. 25, 26, 28 e 30 aparece só uma vez. 42 aparece 3 vezes. 43 uma vez. 44 2 vezes. E 45 uma vez. Então, a gente tem aqui tanto o 11 quanto o 42 são os que aparecem em maior quantidade de vezes. Então, assim, a gente pode ver que o 11 e o 42 são as modas para esses dados que a gente tem, né? Então, esse conjunto de dados é bimodal. Por quê? Porque apresenta duas modas com maior frequência. Sobre a mediana. Qual que é a mediana para os dados no nono A? Ou seja, então a gente tem que procurar agora qual que é o valor central da distribuição dos dados do nono A. Então, para isso, eu vou pegar a sequência em ordem crescente e aí vou procurar quem é o termo que está no meio. Se eu tenho 30 termos no total, do 6 até o 45, que são 30 termos, eu vou ter que dividir isso aí em duas partes. A gente vai ter um único termo central, e por quê? Então, vamos lá. A gente vai pegar esses 30 termos que estão aqui e dividir esse conjunto de dados aí em dois. Ou seja, se eu tenho 30, vai ficar 15 para um lado e 15 termos para o outro lado. Ou seja, tem uma quantidade par de termos, eu não tenho um único número aqui central. Então, sempre que acontecer isso, ou seja, sempre que você tiver uma quantidade par de termos, a gente vai ter que fazer a média dos dois termos centrais. Então, quem seriam os dois termos centrais? 20 e 21. Então, a gente vai fazer a média desses dois termos. E como que a gente encontra a média desses dois termos? A média dos dois termos é a soma dos dois termos, ou seja, 20 mais 21, dividido por 2, porque eu estou somando dois termos. 20 mais 21 deu 41, dividido por 2 dá 20,5 acertos. Ou seja, a mediana para o nono A é de 20,5 acertos. A média do nono A. Então, qual que é a média de acertos do nono A? Então, eu tenho todos os dados do nono A, ou seja, do 6, 8, 9, até chegar no 45, e eu quero encontrar a média. Para encontrar a média, a gente tem que fazer o quê? Somar todos os termos da sequência e dividir pela quantidade de termos. Ou seja, eu vou somar 6, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 11, mais 11, e assim até chegar lá, no mais 44, mais 45. Então, eu somei todos esses termos, os 30 termos, e vou dividir pela quantidade de termos que eu tenho na minha sequência. A quantidade de termos que eu tenho nessa sequência é de 30 termos. Eu somei os 30 termos e dividi por 30. Então, a média de acertos para essa turma vai ser a soma de todos esses valores aqui, deu 704, dividido por 30 dá aproximadamente 23,46 acertos, né? Então, para vocês praticarem um pouco, eu quero que vocês encontrem a moda, a média e a mediana para as outras turmas. A gente chegou a fazer isso na atividade, na primeira atividade, acho que a gente fez no ano, durante as aulas presenciais, né? Para isso, ó, aqui estão todos os dados já em ordem crescente que vocês vão precisar. Do nono B, do nono C, nono D, do nono E e do nono F. Então, vou encontrar moda. Qual que é a moda? É aquele que aparece mais termos, mais vezes, né? Nono B. O 10 aparece duas, o 12 aparece uma, duas, três, quatro, cinco. E assim você vai procurar. Se tem algum outro termo que aparece mais de 5 vezes. Se não tiver, isso aqui é a moda. E vai fazer isso para cada uma dessas turmas, tá? A média. Vou calcular a média. Como que eu calculo a média do nono B, por exemplo? Eu somo todos esses dados aqui e divido pela quantidade de termos. Então, se somar todos esses dados aqui, e eu sei que aqui foram 33 alunos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui no final, eu tenho 33 alunos. 33 dados. Então, eu vou somar esses 33 dados
esses 33 dados e dividir por 30. Aí você encontra a média. Como que a gente encontra a mediana? Vou procurar o termo central. Lembrando que, quando for uma quantidade par de termos, que nem aqui tinha 30, a gente não tinha o termo central. Aqui é o meio, bem o meio dessa distribuição. Eu tenho 15 para o lado esquerdo do pontinho vermelho e 15 para o lado direito do pontinho vermelho. Neste caso, a gente teria que fazer o quê? A média dos dois termos, que nem a gente falou antes. Então, eu somaria 20 mais 21 e dividiria por 2. Aí a gente encontra a mediana. Já nesse exemplo de baixo, só para exemplificar, eu tenho 33 dados, né? Então, se eu tenho 33 dados, eu tenho uma quantidade ímpar de dados. Então, com certeza, eu vou ter um número bem no centro dessa distribuição, né? Então, vamos lá. Para dar 33, eu tenho que deixar 16 para um lado, 16 para o outro lado, vai ficar um termo no meio, né? 16 com os 16 vão dar 32. Com aquele 1 que está no meio, vai dar os 33 termos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, até o 21, eu tenho 16 termos. O 22 vai ser o nosso termo central. E para a direita do pontinho vermelho, pode contar aí. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vamos dividir aqui os 33 termos. Então, a gente tem 16 termos para um lado, 1 no meio e 16 para o outro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esse vai ser o termo central, e para cá a gente tem que ter 16 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, no caso do nono B, eu tenho uma quantidade ímpar de dados, então a gente vai ter um número lá no meio. Esse número aqui já é a mediana, tá? Vamos relembrar o de cima, do nono A. Eu tinha 30 dados, então ia ficar 15 para um lado e 15 para o outro. Então, daqui até aqui, eu tenho 15 dados. Daqui para cá, eu tenho mais 15 dados. Então, como que a gente vai encontrar? Como que a gente vai encontrar? A gente vai ter que somar esses dois dados aqui e dividir por 2. É a média dos dois dados centrais. Isso se for a quantidade par. E se for a quantidade ímpar, é só procurar qual que é o número do meio. Então, vocês vão fazer isso tanto para o nono B, C, D, E e F, tá? Já está tudo ordenado. Então, é o quê? Pegar a calculadora, pode usar a calculadora, para calcular a média, ou seja, vou somar todos os termos de uma turma e dividir pela quantidade de termos que eu estou somando. Vou encontrar a moda, procurando qual que é aquele termo que aparece em maior quantidade de vezes. E a mediana. Se for número par, a média dos dois termos centrais. Se for um número ímpar, é exatamente um número central, certo? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Na próxima publicação, a gente vai fazer uma atividade com esses dados. Então, se quiser fazer no caderno, ótimo, porque aí fica já direto para você responder a atividade. E a atividade vai ser isso, calcular a moda, média e mediana das outras turmas. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Saudade de vocês.